só iniciar o... Pronto, começou a gravação. Então, olha só. Hoje a gente vai abordar aí o sistema endócrino, né? E aí eu listei aqui algumas glândulas, né, que temos no corpo. A principal delas aqui é a hipófise, a glândula suprarrenal, os ovários, os testículos, o pâncreas, que é uma glândula mista, tem porções endócrinas e exócrinas, tireoide, paratireoide. Então vamos lá evidenciar cada uma delas. O objetivo nosso hoje de aprendizagem, qual seria? Identificar essas glândulas endócrinas, certo? E conhecer os hormônios produzidos por cada uma delas. Então a lógica do nosso aprendizado hoje é saber qual é a glândula, qual é o hormônio que produz e a função principal que ela vai executar no corpo. Então se você tiver essa linha de raciocínio, ó, glândula, hormônio, função, certo? Glândula, hormônio, função. Você estando com essa linha de raciocínio, já deu bom, certo? Já deu bom, ficou show. Outra, a gente vai ter que estabelecer a relação de controle do eixo hipotálamico-hipófise. O hipotálamo é um órgão do sistema nervoso que controla, né, a hipófise, que é a principal glândula. Então você tem aí, a gente tem que, ao final dessa aula de hoje, saber essas duas coisas. Então vamos lá. Uma visão mais geral, o que é que a gente vai ter, né? O sistema endócrino, que eu fiz um mapa mental aqui, ó, para a gente ir caminhando, né, numa certa lógica. Então o sistema endócrino, ele libera hormônio, né? O que são hormônios? Hormônios está aqui, olha, substâncias produzidas e liberadas, não pode ficar só na produção, certo? Nas células, né? Que evidentemente cai na corrente sanguínea, e a partir daí vai ser distribuída para atuar aonde? Atuar em uma célula-alvo de algum órgão. Para a partir daí você ter o ajuste do funcionamento daquele órgão, controlando seu funcionamento, ajustando para mais, ajustando para menos, a depender do contexto em que você está com aquele órgão, né? Eu costumo dizer que o sistema endócrino, ele é a porção química do sistema nervoso, né? O sistema nervoso, feixe elétrico, só conduzindo corrente elétrica para comandar o corpo de maneira bem mais rápida. E o sistema endócrino, ele vai mais lento, porque tem que depender da produção e da liberação e do chegar na célula do órgão onde ele vai atuar para ele processar a sua função especificamente e mandar produzir A, B ou C. Então ele é mais lento, né, mas ele é mais constante e de manutenção. Então esse sistema endócrino tem relação com a liberação dos hormônios que vão atuar na célula. Esse sistema endócrino, ele é constituído ou por glândulas endócrinas, e aí eu listo aqui as glândulas, ou por órgãos, certo? Que contém regiões dentro do seu órgão que são produtores de hormônio. Tem células lá dentro produtoras de hormônio. Então vamos neles aqui. O hipotálamo, que é o que a gente vai deter como aquele segundo objetivo de aprendizagem, que o hipotálamo controla a hipófise. Por isso que eu nem listei aqui os hormônios produzidos por ele, certo? Tá travando aí alguma coisa? Ou foi só para uma pessoa? Como é que ficou aí? Ah, não, tá de boa, né? Então, Douglas, sai e volta, tá bom? Então, não vou listar aqui do hipotálamo, porque a gente vai deter uma coisa só para isso, certo? Só para isso, então não listei. Agora os demais órgãos, ó, coração, timo, fígado, trato gastrointestinal, rins, certo? Placenta, células do tecido adiposo, todos eles produzem hormônio. Vamos ver cada um deles. Coração produz os peptídeo natriurético atrial, certo? Peptídeo natriurético atrial. Alguns chamam de fator natriurético atrial, FNA. Outros chamam de PNA, peptídeo, porque esse fator é um peptídeo, né? É um peptídeo natriurético atrial que tem relação com a circulação, os produtos da circulação, né, do sangue. Então é um hormônio importante. Aí você tem também o timo, que é um órgão que fica assim, ó, na frente do coração, tá aqui ele, ó, o timo. Aí ele vai produzir o que esse timo? Timosina, é importantíssimo para o fortalecimento da produção e amadurecimento dos linfócitos. O fígado vai produzir a trombopoetina para evitar a formação, lá, lembra que eu falei dos coágulos lá, onde está desajustado, e aí o risco de formação de coágulos. O trato gastrointestinal, gastrina, as células enterosecretoras da parede do estômago produzindo uma gastrina que vai se converter em suco gástrico, estimular a transformação da pepsina em pepsinogênio para aumento da acidez do estômago,
gastrina faz isso, né? E aumento do peristaltismo também. Rins, os rins produzem a eritropoetina, que é um hormônio que está relacionado com a produção das hemácias. A gente está lá produzindo normal hemácia, e essa eritropoetina está lá conduzindo isso. Às vezes você vai fazer uma cirurgia, você vai perder sangue naturalmente na cirurgia. O que é que normalmente se faz? Né? Já eu te dou a palavra, Rebeca. Toma eritropoetina antes, 30 dias antes, pelo menos 90 dias antes. Para quê? Para você produzir hemácia em sobressalência, em quantidade aumentada, certo? E quando você for fazer cirurgia, perder sangue, aí você já tem uma sobra, né? Porque você produziu a mais. A hemácia dura normalmente 120 dias. Então, se você tomou o Eprex, que o nome desse remédio é Eprex, você tomou ele, aí começou a produzir hemácia, vai durar 120 dias. Se a cirurgia for nesse intervalo de tempo aí, vai dar certinho. Cirurgia do tipo eletiva, né? Isso é muito comum, o pessoal que é testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová não pode, certo? Testemunho de Jeová, tranquilo, Rebeca. Testemunho de Jeová não pode doar sangue, né? Não pode receber sangue. E aí tem que se respeitar as questões das culturas, né? De como você processa a vida e tal, do que você acredita, deixa acreditar. E aí a ciência vem trabalhando em prol disso, né? Para produzir mais sangue, por exemplo, a pessoa que vai fazer uma cirurgia que vai naturalmente perder sangue. Além disso, você tem o bisturi elétrico, que vai cortando e cauterizando, perde menos sangue. Tem as circulações extracorpóreas, você usa uma máquina que vai aspirar o seu sangue, depois de filtrar e devolver seu sangue. Então, você não perdeu nada aí. Igual quando vai se fazer transplante cardíaco, né, que usa a máquina de circulação extracorpórea. E tem um enfermeiro lá que fica na sala, que é o perfusionista, por exemplo. Então, o rim também produz esse hormônio, que é a eritropoetina. Boa parte dos hormônios termina em ina, boa parte, não todos, né, mas boa parte sim. O glucagon é um hormônio, né, e não termina em ina. Que é esse TGI aí, professor? Esse aqui, TGI? Isso. Esse aqui, TGI, é trato gastrointestinal. Pode ligar o microfone aí, Cuida, Paulo, presta atenção na aula. Vai. Deu certo. Tira aí, Paulo, o som aí do microfone. Vamos lá, voltando. Diga lá, alguém quer fazer uma pergunta? Professor, Diga lá. o senhor podia repetir aí a PNA aí do coração, o hormônio? Pronto. Peptídeo natriurético atrial. Ou FNA, fator natriurético atrial. E ele faz o quê? Eu não sabia nem que o coração servia de... Dentro do ato, produz essa substância, certo? Que tem relação com a quantidade de sódio que está circulante dentro do sangue. E o sódio é importante para a manutenção da pressão arterial, né? Menos sódio, menor pressão, mais sódio, maior pressão. Além de perceber as condições de coagulação do sangue. Esse fator natriurético. Ele é um marcador biológico que se usa também para as questões do infarto, né? Quando você usa cargas elétricas, que ele passa a trabalhar mais e produzir mais. E aí, continuando, placenta, nós vamos ter um hormônio chamado relaxina, que vai permitir com que as cartilagens da região do quadril se distendam mais e favorecendo a passagem no canal, na hora do canal de parto, certo? Relaxina, o nome disso. E as células do tecido adiposo, aqui é só um exemplo que eu estou citando de cada órgão, certo? Mas se a gente fosse esmiuçar, tinham muito mais hormônios para eles, tá certo? As células do tecido adiposo, nós vamos ter a leptina. Leptina tem a ver, quanto mais leptina, mais atração por lipídio. Então, eu acumulo mais a gordura naquela região. Né? Então, às vezes a pessoa tem uma tendência a engordar e acumular gordura por conta do hormônio que está desajustado. Porque ele está lá alto, ele vai puxar mesmo. Quando ele está baixo, ele não puxa, então você acumula menos. Então, essa questão hormonal, ela tem um comprometimento, né, uma interferência importante na forma como o corpo está funcionando ou regulando. Aí agora nós vamos para os órgãos, as glândulas mesmo, né, a hipófise, a pineal que estão lá no encéfalo, né, a tireoide e a paratireoide que estão lá na região do pescoço, o pâncreas e a suprarrenal estão na região abdominal, juntamente com os ovários, só que na pelve, e o testículo, você já sabe, no saco escrotal, né.
Aí aqui, ó, é aquele ponto lá que eu acabei pulando da atuação. Eu gerei, a minha célula gerou um hormônio, esse hormônio cai na corrente sanguínea, aí ele vai na corrente sanguínea. Quando ele chega no tecido que ele tem que agir, aquele hormônio, que é essa bolinha azul, sai, se acopla ao receptor e faz o efeito naquela célula. Né? Então, basicamente, é assim que ele vai funcionar. Se eu tiver algum antagônico lá, ou algo preenchendo esse receptor, evidentemente aquele hormônio não vai conseguir fazer a sua atuação, que tem um antagônico dele, né? Por exemplo, quem é um antagônico da gastrina é a colecistocinina. Então, na hora que eu começo a produzir colecistocinina, a gastrina deixa de ser a preponderante e os efeitos dela começam a diminuir, porque a outra é quem vai estar atuante. Uma forma de regular o corpo. Adrenalina com acetilcolina, né? Um simpático, outro parasimpático, um sistema nervoso e tal. Então, eles têm esse contrabalanceamento. Então, olha só. A listagem, né, de onde estão essas glândulas. O hipotálamo, que é a região lá do encéfalo, que a gente vai ver ele aqui aumentado, ó. A região do hipotálamo, ó. Aqui, certo? E a hipófise, certo? Se eu fosse pegar a pineal, tá aqui pineal, ó. Essa dilataçãozinha aqui atrás, ó. Pineal. Porque nessa imagem está todo mundo junto, misturado ali, certo? Talvez você não consiga diferenciar quem é quem, mas as três estão ali, ocupando seus espaços. Professor, meu celular vai descarregar agora. Desculpa interromper, vai descarregar agora em alguns segundos. Aí eu não vou ter como assistir, porque eu não tô com carregador. Viu? Aí tu vê a Beijos. gravação depois, tá? Deixa. Tchau, Aí, galera. Tireoide, paratireoide, né? Aqui nessa região a tireoide é bem mais ampla. A paratireoide são pontos, 4 pontinhos aqui embutidos dentro da tireoide. Nós vamos ter a paratireoide. O timo lá, né? Por sobre o coração. A glândula suprarrenal, aqui em cima do rim, ou glândula adrenal, que também pode ser chamada. O pâncreas, que é uma glândula mista. Certo? O ovário, nas mulheres, né? E o testículo nos homens. Certo? Aqui é a figura pronta, que já vinha, né? E aí ele associou no mundo animal, né? Fêmeas e machos. Tá certo? Então, esse sistema endócrino, olha só, ele é responsável pelo controle das atividades metabólicas do organismo. Sempre a longo prazo. Então, tudo que ocorre no corpo, aí ele vai dosando ali o hormôniozinho, ele vai ajustando e o corpo vai se remodelando para aquilo. Né? O corpo é totalmente remodelável frente a essa produção de hormônios, frente a essa produção química. Eu costumo sempre dizer que a gente lá na psicologia, na aula de neuroanatomia, eu brinco até com eles, eu digo assim, para não sei se é comportamento que molda a produção do hormônio, é o hormônio que molda o comportamento. É igual quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Né? O fato é que os dois estão intimamente relacionados. Se eu altero meu comportamento, eu venho a alterar a produção química para favorecer aquele meu comportamento, beneficiar aquele meu comportamento, manter aquele meu comportamento, para o bem ou para o mal. E o contrário também, quando eu passo a produzir determinados hormônios, ele vem interferir no meu comportamento, algo inesperado, por exemplo. Você tinha lá, por exemplo, a gravidez psicológica, a gente falou lá nas primeiras aulas, né? O indivíduo com gravidez psicológica, ele produzia a ideia tanto de querer engravidar aquela coisa, houve um transtorno ali psicológico em relação a isso, e aí ela passou a mentalizar aquilo, o cérebro dela entendeu como sendo um cenário real, porque na cabeça dela aquilo é real, então o corpo, opa, eu estou grávida, então eu tenho que produzir os hormônios da gravidez, e aí começam a aumentar as produções de hormônios da gravidez. Aí, a partir Professor, do aumento... mas isso partindo do hipotálamo? Sim, sim. Aí você vai e faz o quê? Com esse aumento de hormônios, né, frente à gravidez pensada, psicológica, ele vai fazer com que o corpo se remodele para isso. Aumento da mama, crescimento do útero, os enjoos, todos os sinais e sintomas de uma gravidez. Teste positivo para gravidez, só não o de imagem, porque não tem nada lá dentro mesmo. Né? E aí, quando vem à tona a verdade, né, aí a pessoa tem um choque de realidade e passa tudo aquilo que estava acontecendo no corpo dela, regride, reduz e vai se voltando à sua normalidade, né, como antes. Até teste é positivo, viu, Gustavo? Teste de urina vai dar positivo, teste de sangue vai dar positivo. Porque para positivo, na gravidez lá, na referência, é acima de 5 miligramas por decilitro. Né? Deu acima disso, já era. Né? Já está dita grávida. Né? Então vamos agora, já listamos todas as glândulas, que era um dos objetivos, né? Identificar as glândulas. Daqui a pouco é que nós vamos reconhecer quem são os seus hormônios. Né? Agora vamos falar aqui inicialmente do eixo hipotálamo hipofisário. Alguém quer perguntar?
E deixe só bater a foto da definição dos hormônios, por favor. Aqui, Isso. vai lá. Professor, Esse Valeu, slide foi, já obrigado. está no Moodle, viu? Esse slide já está no Moodle. Ah, beleza, é mania de aluno antigo mesmo, veterano. Não, é só para ficar todo mundo ciente, entendeu? Fique tranquilo. Diga professor, lá. e Diga quando lá, é um Ana. falso negativo também tem alguma coisa a ver? Também tem alguma coisa a ver, né? Não houve a produção necessária para acusar a gravidez, né? Tipo, você fez no tempo em que essa produção ainda não ultrapassou os 5 miligramas por decilitro, por exemplo. É igual os testes da Covid, por exemplo. O cara faz lá no D2, no D3, por exemplo. O risco dele dar falso negativo é grande, porque não deu tempo ainda sinalizar aquela substância no corpo para ser detectada. Ela existe, mas não em quantidade suficiente para ser detectada por um exame, por exemplo, né? Teria que ter uma concentração maior para ela ser positivada. Ok, Beleza? obrigada. É que nem a janela Testes rápidos imunológica, né? estavam dando negativo, né, professor? Eu não entendi. Por isso que muitos testes rápidos estavam dando negativo. Há E um quando eu ia estudo solicitar mostrando, o swab aí dava positivo. há um estudo mostrando que cerca de 40% dos testes, né, aqui no Brasil, testes rápidos, tinham sido feitos em período inadequado. Portanto, um resultado equivocado, principalmente quando dá negativo, né? Que aí vai dar negativo, o cara se acha, não, eu tô de boa, não tô negativado, ou não tô positivado, vou circular, vou rodar e tal, não sei o que, né? Gera uma sensação de autoproteção ali e tal. Então, se você é positivo, a pessoa já, se ela tivesse feito dias depois, o negócio que a galera quer fazer no primeiro e segundo dia de sintoma, não é para fazer no primeiro e segundo dia de sintoma, né? E aí realmente não vai dar tão eficiente, né? Então tem essas situações. É igual a janela imunológica, o cara teve uma relação sexual, e aí contraiu o vírus do HIV e tal, e ele vai fazer o exame, não vai acusar normalmente, porque não deu tempo ainda do corpo ter carga viral suficiente para acusar no teste. Né? Aí, por exemplo, tem aquele teste rápido. Aquele teste rápido tem todo um protocolo para você fazer o teste rápido do HIV. Tantos dias da exposição e tal, porque é para exatamente ter a condição mínima necessária, e ainda assim há o risco da falha, porque nem tudo é 100%, ainda há o risco da falha de dar o falso negativo. Né? Então vamos lá. Aqui nós vamos agora entender o eixo hipotálamo hipofisário. Então segura aí e vamos lá. Vou explicar e depois vocês podem perguntar à vontade, como sempre. Então tá aqui a hipófise, nossa, dilataçãozinha. Aqui o hipotálamo, e aí estão aqui eles aumentados, ó. Hipotálamo e hipófise. Lá atrás a glândula pineal, aí já eu falo da glândula pineal, vou primeiro me deter que é o eixo hipotálamico hipofisário. Olha só, o hipotálamo ele é o gerenciador das emoções também, assim como ele é o comandante do sistema endócrino. Ele que comanda e regula o sistema endócrino. A hipófise é a glândula mestre, mas existe uma certa correlação, meio que de dependência até, do hipotálamo. Então, o hipotálamo que manda na hipófise. Né? Então, olha só como é que vai acontecer. A hipófise é dividida em duas porções, basicamente. Existem atlas mostrando, livros de anatomia, mostrando a terceira porção, que é um lobozinho médio aqui, bem na divisão de um lobo anterior, que é a adenohipófise, e um lobo posterior, que é a neurohipófise. Já existe aqui essa divisãozinha, que é o lobo médio, que está responsável por um hormônio chamado MSH, que é o hormônio estimulador do melanócito, né, ou melanotrófico. Tá? Então você tem um hormônio que vai estimular os melanócitos a produzir a sua melanina. Então, às vezes, aquelas alterações de pigmentação da pele têm uma correlação com o hormônio MSH, né? Não somente a exposição ao sol, mas também os fatores hormonais vão interferir nessa pigmentação da pele. Então, tem aqui o lobo médio, que produz o hormônio MSH. É uma coisa mais recente, né? E aí os lobos anterior, que é o adenohipófise, e o lobo posterior, que é a neurohipófise, né, é o que a gente vai deter mais. Então, olha só aqui. Lá no hipotálamo tem grupos, né, núcleos de neurônios, certo, que vão estar produzindo hormônios. A depender de qual tenha sido a produção, vai ter uma interferência aqui. Vamos na primeira. Os núcleos aqui dessa região do hipotálamo, olha só, produziram hormônios. Esses hormônios vão cair na corrente sanguínea, igual a nossa
dito lá, né, que ele cai na corrente sanguínea e vai atuar na célula-alvo. Então, vamos lá. O hormônio aqui, ó, o lilazinho aqui, caiu na corrente sanguínea. Caiu bem aqui na corrente sanguínea da região do infundíbulo aqui, que é a transição entre hipotálamo e hipófise. Se cair na corrente sanguínea, ele vai atuar em uma célula-alvo. Em quais células? Nas células endócrinas da adenopófise. Certo? Acho que eu disse que ia falar da neurohipófise, mas acabei falando da adenopófise. Mas vamos Professor, lá, falando na ação do hormônio, a pessoa vai ter mais sensibilidade a um hormônio partindo do hipotálamo? Vai ter assim uma Não, ação mais rápida ou é independente? é independente, porque o que vai contar mesmo não é esse ponto aqui. O que vai contar mesmo do efeito dele é na sequência que a gente vai ver, ó, que depois da adenopófise ainda ele vai seguir uma trajetória até chegar no ponto fim, que é de fato onde vai ocorrer a ação final. Por enquanto aqui ainda não tem uma ação final. Então, ó, produzir um hormônio lá no hipotálamo. Vamos dizer que esse hormônio é o hormônio A. Né, é o hormônio A, o nome desse hormônio. Aí esse hormônio cai na corrente sanguínea. Se cair na corrente sanguínea, ele vai ocasionar uma ação nessas células da adenopófise. E para aquele hormônio A ação dele aqui na adenopófise é estimular a adenopófise a produzir o hormônio B de bola. São coisas diferentes, ó. Eu tinha um hormônio A, que ao cair na corrente sanguínea da adenopófise, estimulou a produção do hormônio B de bola. Né? Vamos dar nome aos bois. O hormônio A aqui produzido é um hormônio chamado GHRH, que é o hormônio estimulante do hormônio do crescimento, GHRH. Então, o GHRH é produzido aqui no hipotálamo, cai na corrente sanguínea, chega nas células da adenopófise e fazem com que elas produzam o GH, o hormônio do crescimento. São dois hormônios totalmente diferentes. Um é o estimulador para a produção do hormônio do crescimento. O outro é o próprio hormônio do crescimento. São hormônios diferentes. Certo? Então, a adenopófise vai sim produzir o hormônio do crescimento. Agora, aqui professor, repete, por favor, o nome do outro hormônio. É o GH e o... olha só, de novo. Aqui vai ter um hormônio chamado GHRH. A sigla, né? Qual é a nomenclatura dele? Que você tem que ler de trás para frente, né? Ó. Vou botar aqui no outro slide, ó. GHRH, ó. Hormônio estimulador do hormônio do crescimento. O nome dele. É enorme mesmo assim. Então, ele foi produzido. Qual é a ação dele? O nome já está dizendo, ó, estimular o hormônio do crescimento a ser produzido. Então, ele caiu na corrente sanguínea, do infundíbulo, chegou até as células endócrinas da adenopófise, fizeram com que as células endócrinas da adenopófise produzissem um hormônio B, que no caso aí vai ser o hormônio do crescimento, o GH, hormônio do crescimento. Depois, esse hormônio do crescimento vai cair na corrente sanguínea, vai transitar o corpo e vai atuar nas células, proporcionando o crescimento do corpo, nós vamos já ver isso. Né? Aí agora, o hipotálamo produziu o antagônico dele. O antagônico para, portanto, não permitir a produção do hormônio do crescimento. Então, eu vou produzir um hormônio chamado GHIH. Só trocar o R pelo I. GHIH. A nomenclatura dele, hormônio inibidor do hormônio do crescimento. O que é que ele vai fazer? Vai cair na corrente sanguínea do infundíbulo, vai chegar nas células endócrinas da adenopófise e vai dizer assim, ó, cessa a produção do hormônio do crescimento. Ou seja, ele é inibidor, não está dizendo, não. Ele inibe a produção do hormônio do crescimento. Esse hormônio também pode ser chamado de hormônio, esse inibidor, né? Somatostatina. Conhece, né? O somatostatina. Mas se não quiser chamar de somatostatina, você chama de hormônio inibidor do hormônio do crescimento. Entender aí a relação do hipotálamo com a adenopófise, em que eu produzo hormônios, um que vai estimular e o outro que vai inibir aquele mesmo hormônio B de bola, né? O A e o C, né, que são os hormônios que o hipotálamo está produzindo, dois hormônios diferentes, um estimulador, outro inibidor, né, eles vão ajustar a produção do hormônio de crescimento, ou estimulando ou inibindo ela. Isso deu para entender? Beleza.
Agora nós vamos, certo? Nós vamos agora falar da outra relação. Depois eu vou listar todos os hormônios conforme a gente já sinalizei aqui. Agora vamos ver a outra relação. Também no hipotálamo tem dois núcleos, né, de axônios lá, que são os núcleos supraópticos e o núcleo paraventriculares, tá aqui os dois, ó. Eles vão mandar, ó, os seus hormônios, ó, diretamente, ó, ele não cai naquela corrente sanguínea, ele veio direto para a neurohipófise. Então ele está depositando o conteúdo dele, ó, isso aqui é só uma via transmissora, né, ó, ele está depositando o hormônio que ele produz diretamente na neurohipófise. Portanto, a neurohipófise vai servir como armazenadora. Então, a neurohipófise vai armazenar esses dois hormônios, produzidos cada um por seu núcleo aqui, né? Os dois hormônios são produzidos e armazenados na neurohipófise. Quando o corpo precisa, vai liberar para a corrente sanguínea aqui para atuar no corpo, certo? E aí nós vamos demonstrar quais são esses dois hormônios que são tratados aí, tá certo? Vamos primeiro para a adenihipófise, listar todos os hormônios, depois a gente lista todos os hormônios da neurohipófise. Na neurohipófise, ela só armazena. Quando o corpo precisa, secreta o hormônio. Beleza? Olha só. Tira só uma dúvida. Qual é a relação que tem da miostatina com GH? A miostatina, ela é favorecendo do crescimento do músculo, certo? E o GH, ele tem ações da síntese proteica, portanto, para o estímulo do crescimento. Então, quando você tem essas duas ações conjuntas, né, aí você favorece o crescimento do indivíduo, certo? Então, ele vai dar o start para o crescimento, porque ele é tipo uma proteína, né, que vai dar... Mas a miostatina é algo limitador, não é não, professor? Não, por isso que eu estou dizendo. O hormônio do crescimento, ele vai estimular a síntese proteica para o crescimento. A miostatina é a proteína, né, um hormônio proteína, presente na musculatura. E ela vai ser o sinalizador para determinar até que ponto esse órgão vai permitir a síntese proteica, portanto, vai permitir o crescimento. Então, ele de fato é, como você citou, um fator limitador. Ele é que é o sinalizador. Se tem tantos por cento disso, pode vir crescer. Se tem já uma taxa X, já não pode crescer. Isso tudo é regulado pelo organismo, né? Então, ele não vai ser o antagônico do hormônio do crescimento, porque ele vai estar lá na ponta atuando. Ele não vai ter nada a ver com o hipotálamo, ele vai ter a ver com o músculo direto, né? É porque eu vi um estudo que é utilizado em bois, entendeu? Aí eu tinha visto inibidores de miostatina. Aí é um crescimento... assim, se você faz o inibidor dela, da miostatina, aí ela vai promover a hipertrofia, o crescimento vai ficar, né, todo toradão lá e tal. Mas ela, sozinha, que aí o estudo que você está citando é inibidor dela, né? Inibidor da miostatina. Eu nunca vi ainda para o ser humano assim, não. Só vi mesmo para animais. Não vai ter, não. É que nem aquele pessoal que às vezes quer usar droga de cavalo. Aquela droga, aquela substância, aquele hormônio é para o cavalo. Às vezes a pessoa quer usar no próprio corpo. Aí, meu amigo, a dosagem é maior, que o músculo do cavalo é outro. Aí, às vezes, dá o quê? Dá infarto. Da mesma maneira que a pessoa perde a vida. O filho de um ex-prefeito de Santa Quitéria morreu nessas paradas aí, né? De usar bomba de cavalo. Não me recordo aqui o nome deles lá. Mas, enfim. Então, olha lá a lógica do caminho. O hipotálamo, você recebeu-se um estímulo do corpo qualquer, no órgão, né, visual que seja, recebeu um estímulo para a produção. Aí ele vai chegar no hipotálamo, esse estímulo, e vai permitir a secreção de um hormônio 1, que ele está citando aqui, não um hormônio 1, um hormônio qualquer lá. Isso, evidentemente, vai aumentar a quantidade desse hormônio circulante ali no nível plasmático, né, na corrente sanguínea. E aí o que é que ele faz? Estimula a adenihipófise a produzir um segundo hormônio. Esse segundo hormônio da hipófise cai na corrente sanguínea, então, portanto, sua concentração está aumentada, e ele vai atuar numa terceira glândula. Por exemplo, aqui a tireoide. Vou pensar que seja a tireoide, essa terceira glândula, né, que vai produzir um terceiro hormônio, o hormônio dela, que a tireoide produz a partir dessa estimulação. Esse hormônio, produzido pela terceira glândula, cai na corrente sanguínea
E aí vai se distribuindo pelo corpo. Na hora que ele encontra a sua célula-alvo, a sua específica, ele está circulando. Na hora que ele encontra é você. Então, aí ele vai atuar aqui nessa célula-alvo e vai permitir a sua ação específica naquela célula-alvo. Então, você viu aí a cadeia, a sequência lógica todinha de como ele vai, de fato, ajustar. Então, vamos agora listar cada um dos hormônios do hipotálamo que fazem uma relação direta com a adenohipófise, certo? Então, olha só. Vou começar pelo que a gente tinha já comentado do GH. Então, lá no hipotálamo produz o hormônio estimulador do hormônio do crescimento, que é o GHRH. Aqui, ó, ele é um mais, né? Então, ele é estimulador. Aí ele vai estimular quem? A adenohipófise a produzir o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento vai ficar aumentado na corrente sanguínea e vai atuar em vários órgãos. Produção de interferons, de imunoglobulinas, né, de substâncias que vão favorecer o crescimento do corpo como um todo. Osso, articulação, musculatura, né, então vou permitir síntese proteica, vou permitir a metabolização, quer seja o anabolismo principalmente, mas também o catabolismo dos carboidratos, dos lipídios. Portanto, eu vou ter uma ação bem sistêmica, bem global, em diversos órgãos, para que esse corpo vá crescendo. Mas, essencialmente, principalmente, ali nos picos, né, de órgãos, do osso, da articulação, ligamentos e musculatura, para ir favorecendo o crescimento longilíneo dessa pessoa. Aí existe, em um determinado ponto da vida, que começa a diminuir a produção do hormônio estimulador do hormônio do crescimento e passa a ser produzido o hormônio inibidor do hormônio do crescimento, que é o GH-IH, também chamado, como eu já tinha antecipado para vocês, somatostatina, né? Tá aqui ela, ó, SST. Então, a somatostatina, ela é um inibidor do hormônio do crescimento. Então, quando chega ali a mulher aos 18, o homem aos 21, em média, ele passa a ficar muito mais concentrado do que o estimulador. Então, eu diminuo a produção do hormônio do crescimento, eu diminuo toda essa ação que favorecia o crescimento. Caso o indivíduo depois passe a ter uma lesão de hipotálamo ou de hipófise, um tumor de hipófise, um tumor no hipotálamo, ou uso do hormônio sintético do crescimento, depois da fase de crescimento, aí você vai ter o que a gente chama de acromegalia, crescimento das extremidades, crescimento de queixo, crescimento de língua, crescimento de orelha, crescimento de mão, crescimento de pé, e aí eu cito o pezão, aquele lutador de MMA. Olha as feições dele, né, como são bem características disso que eu estou falando. Né? Então, por quê? Porque ele teve um tumor na adolescência de hipófise que atingiu a área de hormônio do crescimento. Aí ele tem essas acromegalias, certo? Esse crescimento das extremidades por excesso de hormônio do crescimento. Né? E aí teria que tomar o regulador dele, né? Que é a somatostatina, para poder não permitir esse crescimento todo. Aí as pessoas às vezes desconhecem isso e acabam não procurando os tratamentos, né? E aí acaba ficando com aquelas feições e tal. Né? O outro hormônio agora, vamos aqui na tireoide, ó. TRH. Hormônio estimulador tireotrófico. Hormônio estimulador tireotrófico. O que ele vai fazer? Ou você pode chamar também hormônio estimulador da tireotrofina. Pode ser também. Ele é um hormônio do hipotálamo que vai cair na corrente sanguínea, vai chegar na adenohipófise e vai estimular a produção da tireotrofina. Ele não é o estimulador da tireotrofina, portanto está aqui ela, a tireotrofina. Que você também pode chamar de hormônio estimulador da tireoide. O que ele faz? Esse hormônio cai na corrente sanguínea e vai atuar na terceira glândula, ó, que é a tireoide, favorecendo a produção de T3 e T4, que são hormônios reguladores do metabolismo. Quando aumentados, a gente tem as situações de hipertireoidismo, que aí você tem sudorese aumentada, ansiedade, impaciência, certo? Você tem emagrecimento, exoftalmia, aquele olho esbugalhado, bócio endêmico, aquele pescoço bem mais dilatado, por aumento da glândula tireoide, dos lobos da tireoide. Então você tem essas condições. E quando tem diminuição desses hormônios, T3 e T4, a gente vai ter o hipotireoidismo. Então tem tudo ao contrário. Ao invés de eu ter taquicardia, eu vou ter o que? Bradicardia, coração desacelerado. Tendência a aumento de peso, né, retenção de líquidos,
E aí vai dar problemas em articulações, pode ter neuropatias, né? Você vai ter uma tendência depressiva, você vai ter tendência a aumento de peso, já falei, né? E você vai ter também o bócio endêmico, o pescoço inchado pelo edema, certo? E não vai ter exoftalmia, olho esbugalhado, é só do hipertireoidismo. Quando esse hipotireoidismo ocorre na criança, na infância, que, portanto, vai interferir no crescimento e desenvolvimento dessa criança, aí ele vai ter um chamado cretinismo. Quando esse hipotireoidismo se dá na infância, ele vai comprometer o crescimento neuropsicomotor, e aí o indivíduo vai ter a condição de cretinismo. Daí vem aquela expressão do ser cretino. Você é um cretino, né? Você é um cretino, você não usa essa expressão às vezes. O que quer dizer isso? Porque o cretinismo é esse indivíduo que tem um retardo no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, se você está usando esse termo cretino para o outro, você está dizendo que esse indivíduo ele é reduzido a você em termos de capacidade mental para vir a se comparar com você, né? Nesse sentido. Claro que às vezes a gente usa em outros aspectos, né? Mas etimologicamente é essa a condição. Então, o TRH é um hormônio estimulador, não vai ter o inibidor dele. O inibidor é somente a diminuição dele mesmo. Diminui aqui, né? Uma cadeia frequencial aí nessa lógica da produção. Estou indo só nos estimuladores aqui agora, depois vou nos inibidores, né? É tóxico, esse termo é tóxico, né? Então, você às vezes usa assim, então, né, de maneira indiscriminada, mas quando você vai atrás do sentido do que é, da origem do que é, você vê que ele é bem pesado, né? CRH, hormônio, né? TDA, esse TDA do transtorno de déficit de atenção, né, que você está dizendo? Que às vezes tem o TDA, né? Porque é o transtorno por déficit de atenção e hiperatividade. Aí, a hiperatividade tem mais a ver com o do hipertireoidismo, né? Excessos de hormônios metabólicos e de adrenalina também, certo? TDA, porque aí o teu não é por hiperatividade, é só por déficit de atenção. Aí o déficit de atenção está relacionado com o hipo, que te deixa mais lenta, mais descansada no sentido do teu reflexo da atenção mais rápida, né? Por conta da diminuição do hormônio do metabolismo. Fica mais lento o teu processamento nesse sentido. Aí é só TDA mesmo, certo? Pensei que você tinha só escrito errado lá no TDAH, porque tem os dois, né? O TDA e o TDAH. Então vai ocasionar isso, né? Só por déficit metabólico, certo? Aí diminui o metabolismo, diminui tuas ações de uma maneira global, né? Então, o CRH agora, né? Hormônio estimulador corticotrófico. Então, para você ver, ó, essa aula de sistema endócrino é a terceira aula dessa semana que eu me de endócrino, né? Cada um com um tom diferente. Cada um é um contexto diferente, cada um tem, né, colocações, é muito rico a aula ao vivo, assim, por conta disso, que você não vem com um pacote fechado. Eu até trouxe aqui um slide, né, meio fechado, no sentido de estar expondo, mas a aula vai se construindo por cada dúvida que vai surgindo. Eu acho muito bacana essas interrupções ao vivo, né? Eu não gosto daquele momento que a gente expõe, e depois dá para a pergunta. Porque a pergunta tem que ser feita na hora da explicação, na hora da fala em si, né? Eita, que a chuva começou, foi com tudo, hein? A internet vai já cair aqui, Aí bem que estamos no finalmente. Segura aí, internet. O açúcar já tá indo embora. Aqui já tá caindo, mano. Olha aí, ó. Se travar, diz aí, viu? CRH, vamos lá voltar no CRH. Meu áudio tá de boa aí, meu áudio? Tá chegando direito? Tá sossegado, professor. Beleza, né? A gente tá já nos finalmente, tá certo? Aí vai dar certo. CRH, ó. Hormônio estimulador corticotrófico. Ou da corticotrofina, certo? Tanto faz. Então, vamos lá. O que é que ele vai fazer? Um hormônio do hipotálamo vai estimular a adenohipófise a produzir o ACTH. Que é o ACTH? Hormônio adrenocorticotrófico. Hormônio adreno, portanto, ele vai atuar na glândula adrenal, né, ó, adrenocorticotrófico. O que é que ele vai fazer? Vai atuar lá na glândula adrenal ou suprarrenal, como queiram, certo? Bom, tá passando a chuva, vai embora.
E aí, o que é que ele vai permitir? A secreção do cortisol. Esse cortisol tem relação com níveis de estresse, manutenção de pressão, manutenção de níveis glicêmicos, certo? Não deixar esse nível baixar, então ele vai permitir a hiperglicemia para manter o corpo em estado de alerta, né? Oscilações de humor, se o cortisol está elevado, está meio desregulado, o humor da pessoa fica lá na esquina, né? Certo? Toda ríspida. Retenção e o catabolismo também. Aí ele também é um anti-inflamatório natural. Ele atua nas inflamações, né? Provocando, por exemplo, aí essas questões aí do edema, certo? Porque o uso de corticoide vai acabar promovendo o edema. Ele trata a inflamação, né? Mas aí acaba também favorecendo esses processos aí. E a pessoa quando, né, toma muito corticoide, né? Porque o cortisol é um glicocorticoide. E aí tem uma tendência a acúmulo desses retenções de líquido, né? Pelo sistema linfático. Então, a suprarrenal, induzida pela adenohipófise, pelo adrenocorticotrófico, tem a produção do cortisol. Esse cortisol elevado, ele vai favorecer, e o estresse favorece o aumento dele, ele vai fazer o quê? Pico de glicemia. Porque ele não está lá para elevar a glicemia, né? Ele não deixa ela baixar, portanto tem que subir para manter as células alimentadas com glicose, né? E, portanto, funcionantes e ativas para o metabolismo. Aí você tem a tendência aí, juntamente com a adrenalina, que também eleva no estresse, que também é produzida pela suprarrenal, mas não por esse mecanismo aí do CRH, do ACTH, mas por um mecanismo paralelo próprio da suprarrenal, ela vai produzir também a adrenalina. E aí a adrenalina eleva a glicose, promove vasoconstrição. Então o risco de infarto, o risco de lesões, né, teciduais por conta do aumento da glicose, o risco de diabetes situacional e comportamental, porque você está constantemente estressado, seu nível de glicose está constantemente lá em cima. E aí eu vou ter que sobrecarregar o pâncreas, porque eu preciso produzir muita insulina para fazer essa glicose entrar na célula e armazenar no fígado. Eu acabo tendo um desgaste nessa produção de insulina, vai falhando, e aí tem a diabetes, né? Então, os indivíduos estressados, né, têm uma tendência, uma tendência a desenvolver diabetes. A diabetes no sentido do descontrole do nível glicêmico, né? Então, esse é o CRH. Agora nós vamos aqui no GNRH. Hormônio estimulante gonadotrófico, ou da gonadotrofina. Gonadotrofina. O que é que ele vai fazer? Vai estimular a adenohipófise a produzir os hormônios gonadotróficos. Quais são os hormônios gonadotróficos? O FSH e o LH. O que é o FSH? Hormônio folículo estimulante. Portanto, ele vai atuar lá nas gônadas, células germinativas ou gônadas masculina e feminina, favorecendo o amadurecimento do óvulo e a produção do espermatozoide. A partir do FSH, que ele vai estimular o folículo. O folículo são as células germinativas. E o LH, que é o hormônio luteinizante, vai estimular a secreção dos hormônios. No homem, testosterona, e na mulher, estrógeno e progesterona, que tem relação com o ciclo menstrual. E quando isso oscila, para mais para menos, você tem alteração do ciclo menstrual. Vou fazer até uma indagação com as meninas aí da sala, né? Vocês já notaram, em algum momento da vida de vocês, quando vocês mudam de grupo de mulheres, assim, mais amigas, né? Amigas carne e unha mesmo, assim, e tal. Do ciclo menstrual de vocês ter alterado para se aproximar do grupo, das amigas, hein? Ficar todo mundo com o ciclo muito próximo do outro. Olha aí, né? Ó, você nem, tá vendo? Aí você muda de amizade, aí já seu ciclo já muda de novo. Né? Porque é comportamental. Né? É comportamental também isso. É uma interferência, né, comportamental nessa produção, no pensamento, na emoção, de tudo isso. Certo? Foi só para fazer a enquete que eu fiz também de manhã e deu também essa oscilação aí, né, de muitas pessoas relatarem isso. Agora vamos no inibidor. Eu tinha falado do inibidor do crescimento, mas vamos no inibidor clássico aqui. Alguém perguntou alguma coisa aqui, deixa eu ver logo. Quando eu morava com minha mãe, menstruava eu, ela e minha irmã juntas. Olha aí, né? Aí agora que está morando sem elas, não está coincidindo, né, as datas. Mas amiga da escola, né, faz parte do emocional da Ana Clara aí, né?
e tá sincronizado com as amiguinhas aí e tal. Com certeza tem grupo de WhatsApp que vocês ficam, né, se mantendo em contato e tal. Beleza, show. É isso mesmo. Aí, ó, o intuito dessa aula aqui, se eu fosse na lógica anatômica pura, como teria sido a aula? Teria só assim, ó. A gente teria vindo aqui nesse quadro aqui, ó. Teria dito, pessoal, ó, ou nesse mesmo aqui da figura, né, que tem, ó, pronto. Então, a glândula tal produz hormônio tal, vai fazer isso. A glândula tal produz hormônio tal, vai fazer isso. Seria um negócio meio chato, né? O cartesiano demais. Aí a gente vai conversando sobre as coisas para poder entender um pouco até da degustação da fisiologia. Não que eu vá enveredar aqui para descrever os eventos fisiológicos, não é meu intuito, né? Mas sim de aproximar a temática do dia a dia de todos nós. Então vamos aqui agora no inibidor. O inibidor aqui é o DA, que é a dopamina. Mas aí também ele é popularmente conhecido que a dopamina tem várias cadeias de dopamina, certo? E aí essa dopamina aqui, especificamente, é a dopamina do PIH, que é hormônio inibidor da prolactina. Em alguns livros traz como PIF, PIF, que aí seria fator inibidor da prolactina, certo? Então você tem essa dopamina ou PI, hormônio inibidor da prolactina. Ele é um produto do hipotálamo e vai inibir a produção da prolactina. Qual seria a função da prolactina? Ir lá na mama, desenvolver a mama e produção do leite materno oral. No momento ali da gravidez e no momento da amamentação. Ela vai estar atuante. Então eu pergunto aqui, Ana Clara, você está... Como é que está seu PI agora? Seu PI está alto ou baixo? Larissa, o seu PI está alto ou está baixo? Vamos lá, fazer a explicação novamente, aí vocês vão responder. Oi. Professor? No Diga. caso, algo bem pessoal. No caso da minha esposa, acho que está um pouco alto, porque ela teve esse negócio da prolactina. Ela criou até um pequeno tumor por causa disso e teve esse problema. E os hormônios dela alteraram. Sim. Muda muito o ciclo de menstruação. É como se tivesse um pouco de... total. Corre o risco de ter leite nos seios sem estar grávida, ou segundo o que o médico falou. Então, dela está um pouco Exatamente. alto, alterado. Ela teve um tumor na região da adenohipófise, e esse tumor foi exatamente na área da produção de prolactina. E aí, por isso, teve os eventos, né, de aumento de mama e até produção de leite, certo? Se está produzindo prolactina, consequentemente, a dopamina está anulada. Porque se ela é inibidora da prolactina e está produzindo prolactina, ela não está sendo produzida, porque está, mas em pouquíssima quantidade que não dá conta de inibir a prolactina, né, evidentemente. Então, você que não está grávida, você que não está amamentando, né, e tirando as condições de patologias, né, e tal, você, se está grávida, se está amamentando, portanto, a prolactina tem que estar elevada. Se está elevada, aqui está diminuído o PI. Então, o PI, como ele é inibidor, ele tem que estar lá embaixo, diminuidíssimo. Né? Então, de vocês aí deve estar alto, né? Se não tiver grávida, nem amamentando, certo? Se não tiver grávida, nem amamentando, o PI tem que Então estar é o alto. contrário, professor? É porque ele é inibidor, então ele é ao contrário. Tudo que é inibidor é ao contrário. Eu pensei que era para estar alto. Ou tá Por isso baixo. por isso que eu falei dos positivos tudinho, para no final falar desse inibidor, que é exatamente para não misturar as ideias, entendeu? Professor, Oi. qual é o intuito da médica pedir para uma paciente não grávida fazer o exame de prolactina? Porque nessas situações que o colega citou aí, por exemplo, né, de tumores, entendeu? A mulher não está grávida e ela vai pedir prolactina, porque a prolactina vai se alterar por presença de tumor ou por uma gestação inicial que não está ainda sabida, né? Ciente.
Aí, olha só. Através dela dá para descobrir processos inflamatórios, né, no caso. Sim, sim, exato. E aí, ó, essa dopamina aqui, ela tem relação com o estado emocional do indivíduo. Aí, olha só. Se ela, vamos supor que a mulher está amamentando. Ela amamentando e tal, não sei o quê. Aí a dopamina desregulou, ó, voltou a crescer, porque está com desarranjos emocionais. Ela voltou a subir a prolactina. Ou a dopamina, né, o PI. O que é que ocorre com a prolactina? Tá bom, Bruno? A prolactina cai, né? Vai cair a prolactina porque eu aumentei a dopamina, o PI. Então, consequentemente, a prolactina vai ter uma redução. Ao ter a redução, tem redução na produção de leite. E aí minha mama vai secar. Né? Não tem as situações que a mulher está amamentando e de repente a mama seca? Fatores emocionais. Pressão. A sogra, a mãe dizendo que dei água, deixado, não sei o quê. O marido fazendo pressão na mulher que não está tendo relação. Abandonado, está carente, não sei o quê. E aí, cheio de pressão, menino chorando, dorme a noite toda, só sugando no peito, porque a mãe nesse momento é muito mais uma detentora de peito, o menino só enxerga peito, não sabe nem o que é que quer mamar, e aí a pouco está desgastada, né? E aí acaba que o emocional dela interferindo na produção. Mas aí, se ela tiver todo um ambiente favorável, né, suporte logístico, É o emocional, que eu ia lhe tudo, perguntar. Tem a questão de você estímulos externos, né, também. exatamente. Né? Então, na hora que você faz isso aí, dá esse suporte todo, vai manter essa produção. Né? Às vezes tem dores no peito, porque fez fissura, pedrou o leite, e todas essas questões, tudo tem reversão disso tudo, desde que você, por exemplo, tenha a condição de ter uma consultoria em amamentação, ou ir ao banco de leite da MEAC, do César Carlos, por exemplo, que eles lá vão dar toda essa orientação, essa consultoria pelo sistema público, né? Mas se for pelo privado, você tem as consultorias em amamentação, né? Você olhar no Instagram, a Miriam Consultoria, né? Ela é uma ex-aluna nossa do curso de enfermagem, que é professora do curso da FOMET também, de enfermagem, e ela trabalha com isso, né? Com consultoria em amamentação. Então, ela vai lá no pré-parto, preparar essa mama, preparar todo o contexto, né, o kit do parto, vai lá depois do parto, imediatamente lá na enfermaria mesmo, a mãe está internada, para poder fazer a abordagem no primeiro amamentação, né, ensinar a pega correta, desmistificar muita coisa, tá? E depois vai na casa da pessoa, para poder, dentro do ambiente de casa, né, dar toda a orientação e sempre que a pessoa necessitar de alguma intervenção, certo? E é um ramo da área, né, um ramo da enfermagem, de atuação da enfermagem, muito promissor, muito bacana, certo? E aí eles trabalham em parceria com a pediatra, com a fonoaudióloga, né, e aí faz uma rede ali de atenção à mulher, certo? Para que ela se sinta totalmente amparada na hora desse momento tão especial da vida, né? Então, esse foi aí a prolactina, né? Ela, sozinha, ela sim vai fazer isso aqui, mas ela depende dessa relação da dopamina. Se a dopamina estiver elevada, não produz prolactina, portanto, não tem isso. Aí, no período gestacional, se inverte, né? Produz prolactina e diminui aqui, aí dá show. Show de bola, certo? E aí, eu produzi isso aqui para vocês, pra gente, tá no meu Instagram, né? E também tá disponível lá no muro para vocês, tá certo? Ó. E aqui eu enfatizo esse caminho, né? Ó, só para ter ciência, por exemplo, que é o hipotálamo. Aí eu listo aqui, ó, os que são inibidores, né? O GHH e o PI, ó. Então eles vão inibir aqui o GH é a prolactina daqui, eles, né? E os outros são estimuladores, ó. Estimuladores, né? Os gonadotróficos lá, o FSH-LH, o TSH, o CTH, e o caminho que ele vai percorrer, né? Na sua produção. Então, aí o caminho todo feito. Mas aí ficou faltando, pendente, a gente falar lá daqueles da neurohipófise, lembra? Então, olha só, o hipotálamo com a neurohipófise vai produzir, vai só armazenar lá na região da neurohipófise. Quais são os hormônios armazenados na neurohipófise? A ocitocina e o ADH. O ADH, o nome está dizendo, ó. Então, ele é produzido no hipotálamo e armazenado na neurohipófise. Quando o corpo precisa, libera. ADH, hormônio antidiurético. Qual é a função dele? É evitar a formação de urina. Como? Reabsorvendo água, lá na filtração do sangue nos rins.
né? E isso faz com que eu diminua a minha micção e faz com que eu aumente o volume circulante, portanto, aumente a pressão. Tudo bem, Bruno? Esse é o ADH. Esse aqui, quando a pessoa bebe, ele está inibido, o ADH, né? O álcool inibe o ADH. Se inibe o ADH, então eu vou ter tudo ao contrário, né? Eu vou aumentar a minha micção, eu vou perder a pressão, vai cair pressão, porque eu não vou estar reabsorvendo a água. Vou estar eliminando a água, né? Tome água, desidratação depois. E o outro hormônio é a ocitocina, que é o hormônio que as pessoas tomam, às vezes, injeção de força, né, na hora do parto. Por quê? Porque ele dá a contração do miométrio. Então, vai ajudar o miométrio a se contrair para expulsar o feto e depois expulsar a placenta. A ocitocina faz isso, injeção de força. E também atua nas glândulas mamárias para a ejeção do leite materno-oral. Né? Eu costumo dizer também, e é verdade isso, que a ocitocina é o hormônio do abestalhamento. No começo do relacionamento, tá namorando aí, né? Oxe, bebê, não desliga você, não desliga eu primeiro, desliga tu, oxe, neném, vai dormir, minha princesa, meu príncipe, né? Aí tudo é maravilhoso, tudo é lindo, você não tem defeito nenhum. É igual quando a gente vai visitar uma cidade turística, a gente só conhece a parte turística, né? A cidade é linda, maravilhosa, queria morar aqui. Mas depois que você passa a morar na cidade, você começa a perceber as nuances, né? Os entraves da cidade e tal. E é a mesma coisa no relacionamento, né? Você vai aumentando ali as vivências e aí vai percebendo algumas coisas e outras, e aí vai depender da maturidade do casal para dar continuidade ou não e tal, não sei o quê. Né? Usar parada das arestas para a vida toda. Mas no começo é só oxe bebê. Né? Depois tombei, né? Tombei. Aí, ó, para finalizar, certo? Olha só aqui, ó. Esse material tá lá em PDF lá para vocês lá no Moodle, né? A tireoide, agora isso aqui é por fora dessa relação hipotálamo e hipófise. É uma produção independente de cada uma das glândulas. Lá na tireoide produz um hormônio, além do T3 e T4, por intermédio do hipotálamo e hipófise, né? E esse aqui, por intermédio próprio, só da própria tireoide, né? Vou voltar aqui antes de começar, porque senão essa pergunta tem relação com o que a gente falou. Professor, e quando a mulher tem o bebê e não consegue produzir o leite, o que aconteceu? O que ocasiona isso? Ela pode ter a manutenção lá da dopamina, né? E, portanto, a prolactina dela vai continuar baixíssima, não tem produção do leite mesmo, certo? É um fator genético dela de não produção desse hormônio. Infelizmente. Aí, às vezes, tem situações que você induz, né? Faz a ingesta sintética da substância para favorecer a produção. Se não surtir efeito, a criança vai ter que ir para os leites, as preparações, né, de leite lá, bem caras, inclusive, né, que é aquele o Peptamen, certo? Peptamen, deixa eu ver, é um bem carinho, certo? As fórmulas, né, as fórmulas, bem carinho os bichinhos. Eu esqueci o Pregomin, Peptamen, aí quando tem intolerância, né, tem outros lá, bem caro. Aí começa, né, os nanos, né, da vida, na 1, na 2, na 3, certo? O Aptamil, exatamente, super caro, meu amigo. Leite materno oral é excelente para o bolso, é excelente para a sustentabilidade do meio ambiente, né? Quantas fraldas aí, ó, certo? Latas de leite, né, para ser produzida, o leite em si para ser produzido, certo? Tudo isso interfere na sustentabilidade. Quebra, legal. Então vamos aqui, ó, tireoide. Produz a calcitonina. Qual é a função da calcitonina? Pegar o cálcio que está no sangue e jogar no osso. Fortalecimento, para calcificação, para tudo isso, né? Mas aí quando esse cálcio cai, portanto fez uma hipocalcemia, aí a minha paratireoide, ó, que é aquela glândula que está acoplada na tireoide, a minha paratireoide produz o paratormônio, o PTH. Vai fazer o quê? O inverso. Tira do osso e joga na corrente sanguínea. Hipercalcemia. E aí isso tem que estar na balança, tem que estar equilibrado. Porque se um tiver aumentado em relação ao outro, por exemplo, se for uma fratura, aí beleza, se for fratura, meu amigo, pode botar a calcitonina aí aumentada, que é para poder cicatrizar logo, calcificar logo, preencher logo o espaço que está quebrado. Agora, uma osteoporose. Olha aí, aumentada, paratormônio. Aumentado, tira muito cálcio, desmineraliza o osso, né, em relação à calcitonina que está diminuída para ele.
Agora eu tenho muita calcitonina para além normal aqui, não teve fratura nenhuma, tive uma calcitonina, desregulação da calcitonina. Posso ter a formação de apófises, certo? Aqueles bicos de papagaio que se formam nas pontas da coluna vertebral, certo? Que produz mais tecido ósseo e ele vai formando ali um bicozinho na ponta, que é o bico de papagaio, né? Os osteófitos, chamados osteófitos, né? Então você aumenta a calcificação do tecido ósseo, portanto pode ter calo ósseo ou os osteófitos. No pâncreas, que é a glândula mista, insulina e glucagon. Um desfaz o outro, né? Insulina pega a glicose, joga na corrente e joga dentro da célula. Então eu hipoglicemiei, vou baixar a glicose, né? Às vezes dá insulina demais, né? Porque não está alta, né? Aí cai o nível glicêmico da pessoa para normalidade, por exemplo. A função dela é essa, pegar a glicose, tá na corrente sanguínea e jogar dentro da célula, para nutrir a célula, né? E também ele vai pegar 6 moléculas de glicose, a insulina, e vai juntar e formar um glicogênio, armazena lá no fígado, armazena lá para depois eu precisar dessa reserva. E depois que diminuir a glicose na corrente sanguínea, entra em ação o glucagon. O glucagon vai lá no fígado, pega o glicogênio que está lá armazenado e quebra o glicogênio nas moléculas de glicose, faz uma glicogenólise e joga na corrente sanguínea e aumenta o nível de açúcar na corrente sanguínea e revigora, nutre a célula. Isso não já aconteceu com você? De, por exemplo, você está com fome, não come nada e a fome passou. Não aconteceu já? Por conta do glucagon. Estava com fome, ele foi lá, produziu, ó, pegou do fígado da reserva, jogou na célula, na corrente sanguínea, caiu nas células, nutriu as células, passou a fome. Beleza? E, por fim, não menos importante, aqui a glândula adrenal também, né, fugindo da relação do hipotálamo com o hipófise, ela produz 2 hormônios, a adrenalina, que até nós já falávamos, né, e ela provoca hiperglicemia e também taquicardia, então tem relação ali com a diabetes, né, comportamental e tudo, nível de estresse. E ela produz um outro hormônio que tem muita ação parecida com a ADH, que é a aldosterona. Só que ela vai, além de reabsorver água, vem o eletrólito junto, que é o sódio. Aí água e sódio junto, amigo, eleva a pressão. Eleva a pressão e diminui a micção. E elimina mais potássio. Às vezes, quando a pessoa está com pressão alta, né? Aí ele vai fazer o quê? Usar um medicamento diurético. Furosemida. Diurético, para quê? Eliminar o volume. Elimina o volume da circulação para diminuir a pressão, né? Poupadores de potássio, né? Para não ter que fazer essa excreção. Manter o potássio lá dentro e eliminar o sódio. Então, você vai ajustando isso com base da pressão do indivíduo. Beleza?